Vamos lá, atenção, gravando. Olá, o Tela Aberta está começando. No programa de hoje vamos falar de identidade e representatividade e do cinema antirracista. Quem está aqui com a gente é o Clementino Júnior. Ele é cineasta, animador e educador audiovisual. Clementino também é designer, mestre e doutor em educação. É fundador e curador do Cineclube Atlântico Negro, dedicado à divulgação da herança africana e, como cineasta, já ganhou diversos prêmios. Clementino, é um enorme prazer ter você aqui no Tela Aberta com a gente. Prazer o meu. Clementino, você já foi nosso colega aqui na Multirio, né? Muito bom. Em 2010, trabalhei no GEA, na parte de animação e tudo. Você já nasceu imerso no mundo da cultura e da arte. É filho dos grandes atores Clementino Quelé e Chica Xavier. Quais são as suas primeiras lembranças desse universo de filmes, novelas e peças de teatro? É interessante que, quando me tornei educador audiovisual, isso aconteceu só em 2006, eu comecei a refletir quando fui preparar minha primeira aula. Como é que eu vou ensinar roteiro? Isso foi num curso, uma oficina de vídeo na Maré. Como é que eu vou ensinar roteiro se eu nunca tinha feito um curso de audiovisual antes? Aí fui buscar na minha memória dos vários scripts que tinham em casa, que é praticamente o que me alfabetizou, não foram livros infantis, eram muitos roteiros de novelas, de filmes que meus pais fizeram, e que eu fazia minhas histórias em quadrinhos no verso daqueles scripts, e eventualmente, mesmo com 8, 10 anos, eu batia texto com eles. Então, quando eu tinha que explicar, mesmo sem saber o que era uma rubrica, mas explicar qual era a função de cada elemento do roteiro, aquilo ali era muito naturalizado para mim. E a partir daí, esse processo de usar o audiovisual para contar histórias. Então, como isso se transformou em parte da minha vida, na minha busca enquanto cinéfilo e por aí vai. Então, trabalhar com audiovisual foi uma escolha ou você acha que era inevitável? A laranja não cai muito longe do pé, né? Não cai, né? Um dos filmes mais marcantes da sua carreira é O Anjo de Chocolate, um documentário super sensível que conta a saga de uma trocadora de ônibus em busca do sonho de ser escritora. E você buscou um financiamento coletivo para essa produção, certo? Fala um pouquinho sobre esse projeto para a gente. É interessante, porque era 2005 e eu trabalhava naquela época, assim, uma das coisas que eu ocupava meu tempo fazendo os freelas em casa era fazer uma digitalização de fitas antigas VHS para DVD. E uma amiga minha, pessoal, Dona Marília, pediu que eu digitalizasse essas fitas de várias entrevistas de televisão da Sônia Silva, porque algumas fitas já estavam muito antigas, ela já vinha nessa batalha desde 99, de quando lançou o livro Anjo de Chocolate. E quando eu comecei a digitalizar, né, aqueles gravadores de mesa que você põe a fita, grava para o DVD, fui começando a assistir aquelas entrevistas e vendo a potência que era essa mulher, inspiradora, e ela de uma certa maneira, assim como eu buscava de maneira independente meu espaço no audiovisual, ela, enquanto cobradora de ônibus, alimentando o sonho de estar nas prateleiras das livrarias com seus livros infantis, com mensagens bacanas. E eu enxerguei ali uma possibilidade de ser o meu primeiro documentário, isso estamos falando de 2005. Pensei, vou marcar com ela, entrei em contato com ela, quando teve uma Bienal do Livro, eu disse, vou gravar com ela na Bienal, vou gravar com ela no ônibus e eu tenho já um caminho para um documentário. Só que a Sônia meio que também é uma pessoa que já cansada de estar naquela luta, muitas entrevistas, muitos programas de televisão, sem censura, etc. Ela tinha um personagem que ela definiu como ela queria ser vista pela TV, mas não um personagem que eu queria entender que era a mulher por trás do personagem. Quem inspirava a escritora que inspirava todos nós. E por nisso, eu achava que aquele material que eu gravei em 2005 ainda não servia, porque não tinha nada melhor do que eu já tinha visto em entrevistas na televisão. Ela me chamava, ela que me manteve dentro dessa proposta de fazer um filme. E quando eu vi, se passaram 8 anos com muitos lançamentos, muitos eventos, muitos acontecimentos na vida dela. E a partir de um acontecimento não muito bom, durante o lançamento, que ela foi, de uma certa maneira, vítima de racismo, foi que eu enxerguei que, agora ela está se abrindo, ela está confiando em mim,
e existe uma história que é para ser contada, mas não é com esse final que essa história deve ser contada. E logo em seguida a Rio Ônibus financiou um novo lançamento dela, né? E nesse momento eu percebi que era um final bacana. E fizemos um trabalho bem bacana, e foi um documentário que para mim foi um grande aprendizado, porque eu comecei em 2005 e terminei em 2013. Houve toda uma revolução tecnológica. Eu comecei gravando em formato mini DV e terminei com as câmeras de alta definição. Então você tem desde material em VHS até material com as câmeras padrões do mercado, mas ao mesmo tempo essa história que permanece ainda com uma luta dela para mostrar o seu valor e se estabelecer no momento até que, a partir de 2013, houve um espaço maior para autores e autoras negros e negras, e com isso você já encontra espaços nas livrarias com uma literatura negra diferenciada, inclusive literatura infantil. Mas ela ainda depende de buscar, ela sempre tem o trabalho dela autofinanciado, que nem meus filmes são também, de uma certa maneira. Eu só consegui fazer esse financiamento coletivo para completar a produção que eu já vinha há 8 anos realizando. Os filmes do Cineclube trazem sempre críticas sociais contundentes. O Cineclube surge para ser uma janela de exibição para o cinema negro, né? Fala um pouquinho para a gente como e quando surgiu o Cineclube. Então, na verdade, a ideia surgiu da primeira vez que eu saí do Brasil e fui aos Estados Unidos buscando cursos de audiovisual. Eu me formei em design, mas desde o primeiro período já sabia que não queria ser designer, que eu queria voltar ao meu sonho antigo de ser cineasta. Mas que eu não acreditava ser possível ser cineasta negro no Brasil, até por falta de referências na época década de 80, que eu comecei na universidade. E quando estava nos Estados Unidos, não encontrei nada melhor do que as ofertas que tinham na época aqui no Rio de Janeiro, mas entrando e saindo de museus, encontrei uma mostra de cinema negro, onde eu vi pela primeira vez um filme do Ousmane Sembène, um cineasta senegalês que é considerado o pai do cinema africano. Um filme chamado Girl War, que desmistificou muita coisa assim, sobre o que eu pensava sobre as Áfricas, né? Nunca falo no singular, falo no plural, toda essa pluralidade desse continente africano, sobre o Islã, sobre tudo que Hollywood construiu com um imaginário errado, como a gente começa a perceber nas narrativas locais como uma coisa de uma outra maneira e uma riqueza de narrativas. E eu queria muito compartilhar isso com as pessoas, mas eram filmes que lá eu vi falados em Wolof, traduzidos para inglês, eu meio falado em francês, e como legendar aquilo, como buscar aquele material. Mas desde de 97, quando eu tive essa oportunidade, eu plantei essa semente, e depois de uma outra experiência que eu trabalhei durante 2 anos e meio em Moçambique, eu volto para o Brasil em 2000, começo a produzir meus filmes e frequentar cineclubes. E aí eu fico percebendo que não havia muito filmes de autoria negra, de produções negras ou compromissadas com a pauta negra. Negros como personagens, sim, mas nunca numa perspectiva negra no que vinha sendo produzido, tanto no Brasil, como em produções que outros cineclubes, independentes que os outros cineclubes exibiam. E aí eu comecei a buscar. Teve também uma contribuição com as políticas públicas que aconteceram no início desse século, que começaram a produzir os pontos de cultura. Então, várias comunidades tradicionais começaram a ter acesso também a esses recursos, as políticas públicas para ingresso de pessoas negras em certos editais para conseguirem recursos para produzir seus filmes, documentários, etc. Então, em 2007, eu percebi que estava no momento de racializar a prática cineclubista. Eu comandava o cineclube da Associação dos Documentaristas, comecei a botar filmes negros com uma maior frequência, e quando fui convidado para dar aula no curso de pós-graduação, que numa instituição aqui na Lapa chamada Atlântica Educacional, que não existe mais, eu propus de fazermos, para dialogar com as disciplinas, um cineclube que passou a ser o Cineclube Atlântico Negro. Então, em 2008, setembro de 2008, nesse setembro agora de 2023, completo 15 anos de atividade ininterrupta, já passando em vários pontos da cidade, o Cineclube Atlântico Negro se propõe, não apenas a partir da autoria negra, mas de trazer a presença negra nas telas como elemento de discussão, como não é feito em muitos dos espaços. Hoje em dia não é o único cineclube dessa temática, mas durante muito tempo foi dos únicos. Eu queria te perguntar o seguinte, o Cineclube trabalha com produções de outros realizadores?
Com certeza, o Cineclube, a proposta é exibir. A partir do momento que eu fundo o Cineclube, eu que já tinha filmes realizados, mas não aprofundava tanto esse debate, começo a praticamente trazer um foco nesse debate. Então, por exemplo, quando eu fiz o documentário sobre o mestre delegado da Mangueira, ainda não existia o Cineclube Atlântico Negro, mas eu já tinha esse desejo de trabalhar essa temática na prática cineclubista, porque eu já era cineclubista. Entendi. Isso se materializa no ano seguinte. Então, tudo é um caminho, né, onde você vai encontrando a forma como você vai não só divulgar as obras existentes, que hoje em dia, no início eu tinha, o trabalho de curador era muito tranquilo, eram poucos filmes. Hoje em dia, eu lamento não conseguir exibir todos os filmes que eu recebo, o que eu tenho acesso para o grande público e para a gente trazer nosso protagonismo e nossas perspectivas e nossas vozes nas telas. Então, na tua opinião, a indústria do audiovisual está mais aberta a profissionais negros? Ainda com uma certa resistência, porque hoje em dia se percebe essa necessidade, porque quando em 2017, 2018, surgiu uma pesquisa do GEMA da UERJ mostrando a ausência desses profissionais, principalmente nos cargos de roteiro, direção e produção, nas principais produções audiovisuais, seja para a TV ou para o cinema, houve essa necessidade de políticas públicas. Passamos por um período bem complicado para que essas políticas fossem efetivadas. Mesmo assim, os editais aconteceram, as cotas no acesso aos recursos aconteceram e assim começaram a surgir mais produções. E hoje em dia as emissoras de TV também buscam ter mais profissionais, porque eles têm visto que não dá mais no século XXI para você abordar certas temáticas usando a lógica antiga, né? Aquela coisa assim, mas sempre foi assim. Não é mais assim, não há necessidade de ser assim, porque já vimos os danos sociais que têm sido causados por não abordar esses temas de forma adequada. Com certeza. A nova geração de produtores audiovisuais está mais engajada nessa luta antirracista? Com certeza. Mas sempre lembrando assim, antes mesmo de mim, teve uma série de outras pessoas que, desde Benjamin de Oliveira, no início do século passado, Abdias, Grande Otelo, Zósimo Bubu, Ruth de Souza, Léa Garcia, meus pais, toda uma geração em várias áreas, no teatro, na literatura e tantos outros que vieram construindo esse espaço e dando muito com a cara na porta para que essa juventude, hoje em dia muito mais, com um letramento racial muito maior até do que a minha geração, e com mais acesso às universidades de cinema, mais acesso aos empregos, ainda é muito ínfimo diante do ideal para uma população reconhecida entre negros, né, que são pretos e pardos, segundo o IBGE, como maioria da população. Ainda é muito ínfimo ocuparmos esses espaços. Mesmo assim, esses jovens estão muito mais engajados e eles sabem que não pode se dar nenhum passo atrás do que se conquistou a muita luta. Né? Exatamente. Clementino, você faz animação, documentários. Tem algum gênero que te encanta mais? Eu sempre fui mais encantado pela animação. Eu acho que eu gosto muito dessa coisa da autonomia e a coisa justamente de você dar vida em movimento a alguma coisa. Não apenas contar uma história, mas você... não vou dizer assim... Porque, por exemplo, sendo diretor de filme de ficção e tudo, eu posso ter isso num diálogo com toda a equipe. E a animação você também trabalha em equipe. Mas o ato de dar vida é uma coisa muito mágica na animação. Mesmo na animação digital ou na animação tradicional, que é como eu costumo trabalhar. Para fechar esse bloco, me fala que filmes você considera fundamentais na sua trajetória como cineasta? Bom, da minha realização, definitivamente o Tião é um filme que foi uma virada de chave na minha produção. Eu vinha muito mais focado na animação, no documentário, e foi o primeiro filme que eu não faço com um argumento original meu. O argumento foi do Jefferson Pedro, um amigo meu que eu conheci num curso na PUC, e que ele me trouxe um roteiro que na verdade era um poema sobre o retorno de São Sebastião ao Rio de Janeiro no período das UPPs e toda aquela efervescência que estava acontecendo no Rio, no milagre do Olímpico, né, que não se concretizou de uma certa maneira. E
pensar a partir da narrativa do outro, né? Como construir uma história. Toda a performática, como ela se realizou, acho que mudou muito a minha forma de fazer cinema. É isso, Clementino. O Tela Aberta vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, não sai daí. Já estamos de volta com Tela Aberta, que hoje recebe o educador e cineasta Clementino Júnior. A gente separou um trailer do último longa-metragem do Clementino, que é o Trem do Soul, sobre o movimento Black nos anos 70. Vamos só dar uma olhada? A gente juntava dinheiro para comprar o sapato à prestação, igual o nego faz festa hoje em casa de festa. O cara começa a pagar hoje para fazer a festa daqui a um ano, entendeu? O sapato era a mesma coisa, passava lá no cara, dava uma entrada e custava caro. Um sapato desse que eu estou falando, feito sob medida, porque tinha que custar caro, porque era na mão que o cara fazia. Ele custava 10 bares. Só que a rapaziada Black, não sei de onde surgiu, não me diga que até hoje, como é que surge esse sapato cavalo de aço plataforma, que isso não está no James Brown, isso não está na América, isso é coisa nossa. O que você descobriu sobre o movimento Black ao fazer esse filme? É interessante, porque eu era uma criança na década de 70. A minha memória sobre o movimento Black era quando eu ia na casa do meu padrinho. Hoje em dia é conhecida a favela do Batã, mas íamos num Fusca Café com Leite, pegando a Avenida do Brasil para o Batã. E quando voltava no final do domingo à tarde, era quando estava começando a matinê do Guadalupe Country Club, que é onde eu gravo boa parte da entrevista com Dom Filó. E eu me lembrava que aquilo parecia uma nave espacial. Eu ficava colado no vidro do carro, vendo aquelas luzes saindo, aquele som, pum, pum, lá. E todo mundo passando com suas cabeleiras, atravessando a passarela para ir para o baile. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa estética, que eu via até meus pais, minhas irmãs, durante um tempo, usavam seus cabelos maiores e tudo, nas fotos de identidade. Uhum. Mas eu só vim a ter contato realmente quando eu começo a fazer essa pesquisa, que na verdade foi um convite a partir de uma tese que estava sendo desenvolvida na pós-graduação em Geografia da UF, pelo André Diniz, a tese de doutorado dele, orientada pelo professor Jorge Barbosa, que me faz esse convite para transformar essa tese, a pesquisa dessa tese, materializar num documentário. Eles foram correr atrás de financiamento e tudo, fizemos com recurso do ISS, o típico cinema de guerrilha que eu estou acostumado a fazer, porque mesmo sendo meu primeiro filme financiado, meu 27º filme foi meu primeiro filme financiado, mas era um financiamento que só dá para um curta-metragem. Mas quando percebemos que o número de entrevistas ideal para fazer o mínimo necessário para esse curta-metragem daria para fazer um longa-metragem. E como eu ia ser o diretor, como eu fui o diretor e montador, eu disse, vamos para dentro. Conversei com os integrantes da minha equipe, meu exército de Preta Leone, como eu costumo brincar, e fizemos esse documentário, assim, que tem sido marcante a carreira dele, como tem aberto debates, quando eu recebo o retorno de pessoas dizendo que assistiram o filme junto com seus pais, com seus tios, com seus avós. Então, acabou virando um programa família, porque as pessoas começam a dialogar sobre como era na época e como tem um debate sobre a questão da ditadura, sobre a questão dos hábitos e comportamentos nos anos 70 e tudo mais, eu acho que traz uma grande contribuição para pensar o dia de hoje a partir do passado que vivemos aqui no Rio de Janeiro. Como é que foi sua caminhada do mundo da arte até a educação? Então, a última coisa que eu imaginava que eu gostaria de ser na vida era professor. Sendo assim, bem sincero, eu não me via de maneira alguma como professor. Não vou romancear de dizer eu gostaria de ser professor porque tive aquela professora ou aquele professor. Lógico que eu tive professores que eu gostei, mas não tinha nada assim. Até porque eu estudei num período bem pesado da nossa história. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me vi, tanto nessa experiência que eu relatei da Maré, né, quando eu comecei como educador, e também que foi paralelo à Atlântica Educacional, quando eu comecei num curso de pós-graduação, mesmo não sendo acadêmico, mas por eu já ter uma história com a pesquisa em cima do audiovisual negro. E comecei a ver que eu tinha
eu tinha talento para isso e comecei a encontrar um diálogo entre a minha prática e passar o conhecimento adiante de uma forma dialógica. Então eu comecei a buscar isso e foi aí que eu resolvi que ia fazer mestrado, acabei também fazendo doutorado na educação e, por incrível que pareça, eu encontrei um caminho não a partir principalmente da educação ambiental, porque discutir meio ambiente sem discutir raça no Brasil é algo, hoje em dia, impensável. A gente compreender o que é o território, compreender quando os europeus pisaram nesse continente, todo o impacto ambiental e racial que foi criado a partir dali. Então, os dois assuntos não estão desvinculados. Andam juntos. Exatamente, andam juntos. Como educador, o que você considera mais importante na hora de se trabalhar o audiovisual como linguagem nas escolas? Principalmente a cooperatividade. Eu acho que quando você coloca os jovens para entenderem que, como estamos aqui no estúdio, né, várias pessoas trabalhando para que nós dois, a partir de um diálogo, compartilhemos algum conhecimento com o público. Então, quando você percebe que os jovens, para produzir um filme, uma narrativa, começam a entender que se um souber posicionar a câmera, outro souber captar o som, ajuda a performance dos atores, alguém pensou essa história antes, e pensar que não é para se tornar um cineasta, mas que construindo juntos pode-se chegar a algum lugar e sempre se adquirir experiência para outras tantas coisas, isso ajuda a pensar numa das funções da educação também, que é preparar para o mercado de trabalho, mas principalmente na questão de se enxergar um ao outro como igual, parte de uma sociedade, parte de uma comunidade. Eu acho que isso contribui em muito para se pensar todas as outras possibilidades de... Começa aí para se pensar Exatamente. em tudo, né? Um dos seus trabalhos mais recentes é o Curta Romão, uma homenagem póstuma ao jornalista e sociólogo João Marcos Romão. Por que retratar esse personagem e de que maneira esse filme te tocou? É interessante que quando eu falei com o Romão, né, ele tinha acabado de voltar ao Brasil, já estava algum período aqui, resolvendo algumas questões burocráticas e foi quando ele começou a tratar do câncer. Eu tinha uma ideia de fazer uma websérie. Eu tinha pensado esse curta como uma websérie, o primeiro episódio, que teria o nome de Pretérito, Memórias Futuras dos Pretos em Movimento. Uhum. E para discutir a partir de uma pergunta-chave. Primeiro, em que momento você incomodou? Porque é uma prática que eu venho fazendo em vários documentários, desde o Incômodos, que é um documentário de 2014, e para fazer uma reflexão a partir de quem viveu a luta antirracista no final da ditadura militar e 2017, que foi o período que eu comecei esse projeto, que já estava se desenhando a nova conjuntura política que aconteceu a partir do ano seguinte, com as eleições. Qual era a diferença entre a luta antirracista antes e a luta antirracista naquele momento? Então, a partir daí, eu tive essa entrevista com o Romão quando fui fazer a exibição de um outro documentário a convite dele lá em Niterói. E foi muito interessante, assim, porque eu fiquei com aquele material 1 ano guardado, não tive tempo, porque foi um momento que 2018 foi um momento que eu mais trabalhei na minha vida durante muito tempo. E foi quando ele piorou de saúde. Eu não consegui fechar o documentário a tempo para mostrar para ele. A esposa dele tinha vindo da Alemanha, consegui exibir para a família no aniversário do Cineclube, que foi algumas semanas depois, e fiquei com aquele material guardado por 4 anos, que eu achava assim, que era pelo menos para dar uma devolução para a família, mas achei assim, não vou tocar o projeto adiante, porque eu gostaria, né? E eu resolvi agora, no ano passado, no meio do ano, dar uma olhada naquele material. Numa tarde, peguei uma caneca de café, sentei, olhei o material e disse... E se mexesse nisso aqui, mexesse naquilo ali. Quando eu vi, no final daquela tarde, já estava com o corte atual do filme pronto. E conversei com um amigo meu que estava começando a fazer uma distribuição para mim, da Borboleta Filmes, e disse, gente, você acha que esse filme dá alguma coisa? Eu disse, olha, Clementino, não sei, não é muito perfil de festival. E quando eu vi, já estava no Festival do Rio, já estava em festivais que eu nunca entrei com os meus filmes anteriores, porque a mensagem do Marcos Romão é muito forte, muito pertinente. Então... é um documentário que nem está muito no perfil dos documentários que eu faço de pessoas falando para a câmera,
né, como se a voz dela tivesse a verdade, mas é que ele é um comunicador, ele tem o pensamento dele muito bem delineado e refletindo sobre práticas cotidianas nossas. O que acontece de você perceber a dinâmica social quando você pega um ônibus para ir para o seu trabalho, você está na fila de atendimento no hospital, de coisas assim, das manifestações mais simples, mas que você consegue enxergar toda a pluralidade e todo o desenho da conjuntura que a gente vive. Então, por isso que o filme já é o meu filme mais exibido, desde que eu assumi a assinatura do Cineclube Atlântico Negro, é o filme mais exibido. Acho que o principal filme da minha carreira. Você sempre fala no território carioca quando fala do seu trabalho. O que é esse conceito? É aquela coisa de... Eu, de uma certa maneira, não querendo romancear, mas eu tenho meu umbigo enterrado aqui nesse território. Já vivi em 2 países e sempre acabo voltando para o Rio de Janeiro. Me digo alguns momentos cansado da violência, desse medo que a gente vive. Mas quando a gente começa a olhar, como o Romão fala no filme, né, sobre a solidariedade que você tem com as pessoas, que você ainda encontra no meio de todo esse caos, alguma humanidade, alguma beleza nessa cidade que é uma das mais belas do país, talvez do mundo, e tantas outras questões. Então eu vejo um sentido de refletir criticamente, mas também buscando a esperança, buscando o que podemos construir, buscando, como diz o Paulo Freire, né, sair da denúncia para o anúncio, né? O que temos para anunciar para conseguir superar todas essas opressões e ter um Rio de Janeiro e uma sociedade melhor. E temos, né? Estamos conseguindo, estamos construindo. Você faz parte de um grupo de pesquisas da Unirio, né, o GEASUR. O que vocês pesquisam? O GEASUR é o Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde El Sur, né? Comandado pelo professor Celso Sanches, é uma equipe interdisciplinar com pessoas oriundas transdisciplinar, né? Pessoas oriundas de várias formações e que tem atuado de uma maneira crítica na questão da educação ambiental, né? Não apenas a questão do verde, da sustentabilidade, né? Mas de questionar o consumo, de pensar aonde as práticas, como numa categoria que a gente trabalha, que é a educação ambiental de base comunitária, né? O que já existe dentro das comunidades tradicionais, dos territórios, de educação ambiental nas práticas cotidianas, que nós do asfalto temos que aprender para não chegar de uma maneira vertical nesses espaços, às vezes propondo uma educação ambiental com um caráter mais empreendedorista, mas sim, como o conceito de meio ambiente é muito mais amplo do que apenas a planta que você planta ou como você trata o seu lixo. Mas de formas assim a você criar um bem-estar, não criar poluição e tantas outras coisas assim. Agora, muitos professores que nos assistem querem realizar projetos audiovisuais com os alunos. Que conselho você daria para eles? Fugir um pouco aprender, obviamente, um pouco das técnicas e da linguagem, mas propor liberdade nas narrativas. A gente vive um momento das tecnologias digitais, a câmera deitada, com o plano deitado agora é vertical, tantas outras coisas que são formas como os jovens vêm se apropriando da linguagem e conseguindo se comunicar. Então, entender assim, dar uma liberdade de linguagem para essa juventude, de contar suas histórias e aprender com essas narrativas e tentar estabelecer esse diálogo. O professor vindo como mediador do conhecimento, que é o principal papel dele, mas tentar também entender quais são as perguntas que esses jovens vêm trazendo hoje, né? Passamos por uma pandemia, passamos por uma série de questões, mudanças no diálogo, jovens que infelizmente estão muito presos ainda à tecnologia digital, dos celulares. Bastante. Então, como conseguir lidar com isso, mas de maneira a construir conhecimento, a construir comunicação e fazê-lo sair um pouquinho da tela também para viver a vida. Clementino, muito obrigado pela sua entrevista, foi ótima. E para vocês que estão aqui com a gente até agora no Tela Aberta, nosso tempo acabou. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.